7h14 e na tarde TSF antecipamos agora uma conferência que começa segunda-feira em Lisboa. E que tem por título e tema Prisioneiros de Guerra Portugueses no século XX. Como disseste, ela tem início na segunda-feira, estende-se até quarta. Trata-se de uma iniciativa do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova. É nosso convidado o Presidente do Instituto. Boa tarde, Professor Pedro Aires Oliveira. Boa tarde. Quando falamos de prisioneiros de guerra portugueses, vem-nos de imediato à memória os mais de 7.000 militares do Corpo Expedicionário Português, que entre 1917 e 1919 estiveram presos em campos de internamento e de trabalhos forçados na Alemanha, França e Bélgica, a maior parte na sequência do desastre na Batalha de Lali, cujo cenário se está a assinalar esta semana. Mas a verdade é que daí para a frente houve outras guerras e nelas portugueses foram feitos prisioneiros. E é também delas que se vai falar nesta conferência, a começar pela Guerra do Rif, em Marrocos, na década de 20. Quer contar-nos, professor, que guerra foi essa e do envolvimento de portugueses nela, que acabariam por ser presos? Muito boa tarde. Agradeço o interesse pela conferência que o IHC organiza a partir de segunda-feira. Esta Guerra do Rif em Marrocos foi um pouco um conflito, se quisermos, de descolonização um pouco avant la lettre. Foi uma insurgência levada a cabo por várias populações berberes, sobretudo contra forças espanholas, da monarquia espanhola, e participaram vários portugueses na Legião Estrangeira de Espanha, digamos assim. E, portanto, é um caso muito mal conhecido. E acabaram por ficar presos durante muito tempo? Confesso que não conheço muito ao pormenor este caso. É um investigador espanhol que está radicado na Universidade de Évora que vai fazer a apresentação e, portanto, eu próprio estou curioso para saber mais pormenores acerca deste caso mal conhecido. Segue-se já na década de 30 a Guerra Civil Espanhola, com voluntários portugueses que lutaram do lado da República, que acabaram presos pelas forças de Franco, que ganhariam a guerra. Deles se falará na segunda-feira, primeiro dia da conferência, sendo que estamos a falar de um cativeiro que se arrastou até 1943. Houve dedo de Salazar, do Estado Novo, nessa circunstância, nesse arrastar da prisão, muito para além do fim da Guerra Civil de Espanha? Eram portugueses que, no fundo, tinham combatido a favor da República Democrática Espanhola, contra as forças do general Franco, a maior parte deles, e, portanto, Salazar teve um alinhamento inequívoco ao lado do levantamento nacionalista de Franco e, portanto, certamente não estava propriamente muito empenhado, muito sensibilizado para o destino destas pessoas, não é? Já na terça-feira há um momento da conferência que me chamou a atenção. 11 anos no Gulag, os prisioneiros portugueses do Exército Vermelho. Quem eram esses homens? Exato. Este caso é um caso muito interessante. O rastro destas pessoas tem vindo a ser seguido há vários anos por este investigador, o Ricardo Silva, que exatamente estudou os portugueses que se envolveram na Divisão Azul enviada pelo general Franco para combater ao lado da Wehrmacht na invasão alemã, nazi, da União Soviética depois de 1941. E, portanto, isto eram pessoas que, no fundo, também se tinham envolvido de alguma maneira na Guerra Civil Espanhola, que tinham ficado por Espanha em várias circunstâncias, alguns até resvalaram, digamos assim, para situações de alguma marginalidade e terão sido, em parte voluntários, em parte um pouco arregimentados à força para este empreendimento, enfim, extraordinário do general Franco na sua fase de alinhamento com as potências do eixo e com a Alemanha nazi em particular. E depois, enfim, tombaram, ficaram prisioneiros da União Soviética, do Exército Vermelho, depois dos confrontos, e tiveram também destinos individuais muito, muito dramáticos que este investigador Ricardo Silva está a esclarecer. Mas que voltaram a Portugal? Mais uma vez, eu não consigo fornecer este género de indicações tão exatas, porque também, enfim, conheço apenas mais o resumo desta comunicação do Ricardo Silva e também vou querer saber mais na segunda-feira. Está visto que vai haver muita descoberta nesta conferência. Sim, foi uma das para quem a organiza. Exato, foi uma das grandes motivações desta conferência, no fundo, e ela surgiu a partir também de uma chamada para comunicações. Portanto, apareceram várias propostas, outras surgiram
digamos assim, mais por indução nossa, mas já agora aproveito para esclarecer que esta conferência surge a partir de um desafio que nos foi lançado pelo General Mário Cardoso, da Comissão de Evocação do Centenário da Grande Guerra, que achava, com alguma razão, que este tema dos prisioneiros de guerra estava algo subrepresentado na nossa historiografia contemporânea e na historiografia militar em particular. E, portanto, no ano de 2018, no âmbito do programa das comemorações, da evocação do Centenário da Grande Guerra, melhor dizendo, seria um tema interessante para revisitar, a propósito do centenário de Lally, e também para estimular o aparecimento de novas investigações sobre casos mal conhecidos de cativeiro de militares portugueses ou de combatentes irregulares portugueses, porque é também disso que estamos a falar. Combatentes irregulares portugueses. Combatentes irregulares, exatamente. Quer explicar o conceito? De certa forma, alguns destes portugueses que, por exemplo, aqueles que combateram em algumas organizações, digamos assim, milicianas, paramilitares, por exemplo, no contexto da Guerra Civil de Espanha, não é? Portanto, não faziam parte do exército regular. Exatamente. Já voltaremos a conversar, inclusivamente a propósito dessa carência que já sublinhou de história sobre este tema, mas proponho-lhe agora que ouçamos um pequeno excerto de uma entrevista já feita há 8 anos ao general Carlos Azeredo, em 2011, quando passavam 50 anos da perda dos territórios portugueses na Índia. Carlos Azeredo recordou os tempos em que foi prisioneiro em Goa. Estive preso meio ano por obrigação também do Salazar, porque no dia seguinte, quando a gente foi para a prisão e houve rendição, houve uns 4 ou 5 oficiais mandados pelo comandante, que foram com uma bandeira no ar, bandeira branca, que é o costume da tropa, para falar, e pediram a rendição, que as tropas portuguesas não tinham meios de vencer, e eu disse, sim senhor. Bom, e os tipos, o tratamento que eles nos tiveram, não fizeram maltratos nem nada, à minha pessoa fizeram, mas eu de certa maneira mereci, porque um dia tocaram para a formatura, e todos os dias tínhamos várias formaturas de contagem, que era uma chatice, e às tantas eu era capitão, e há um alferes que me bate com uma chibata no ombro e diz, run, corra. Eu veio para ele e disse, vai para da merda, só que é para da merda uma palavra internacional, o tipo começou aos gritos, e eu fui andando para a formatura, começou aos gritos. O comandante da formatura deu lá uns assobios, que não percebi, que era lá umas coisas à indiana, e apareceram 8 cicos que com as espingardas, com as coronhas, começaram, eu na formatura, estava à formatura e eu na frente, começaram a dar bordoada. E lembro quando a gente está com raiva, nem sente as porradas. É muito mais fácil do que a gente pensa no herói. Não é nada herói, a gente não sente. Bom, no dia seguinte acordei, tudo cheio de negros, por causa das pancadarias que eles me deram, queixei-me. O comandante português do campo levou aquilo ao comando indiano, os tipos que me bateram e o oficial responsável foram chamados, foram punidos e expulsos do campo. Isto por causa, imagino eu, das leis de guerra Das leis de guerra que respeitaram impecavelmente. Os maltratos que recebemos, infelizmente, foi da metrópole. Nos dava raivas, como é que um tipo... Porque estávamos lá de castigo, pá. Porque logo no dia seguinte à invasão, é bom que siga isto, os indianos comunicaram que os prisioneiros estavam à disposição de Lisboa para os poder levar de lá, só com uma condição: nenhum navio ou nenhum avião ostentando a bandeira portuguesa podia chegar a Goa. Eles que fretassem aviões estrangeiros ou navios estrangeiros, e assim foi. E então o tipo mandou para lá, foi aviões franceses que nos levaram para Karachi, no Paquistão, onde estavam os navios portugueses, o Pátria, o Vera Cruz, o Império, outros navios grandes que a gente tinha. Como é que foram recebidos aqui? Olha, fomos pessimamente. Fomos mal recebidos, vocês são os cobardes. Outros militares cá tinham sido nos estrelados, nós éramos uns cobardes. Salazar, como é que vos recebeu? Nunca vi esse diabo, pá. Nunca mais vi esse tipo, nunca apareceu. Nós fomos, o nosso barco parou naquela ilha que havia à entrada do porto, como é que se chamava? Aquela ilha Zota, que é a entrada do Porto de Lisboa. E então fomos obrigados a parar ali para desembarcarmos de noite. E a malta saiu cá para fora e perguntou a vários militares que cá estavam, todos industriados pelo salazarismo, porquê é que entramos de noite? Porque não queremos ver a vossa vergonha. Carlos Azeredo, entrevistado por Rui Toquena em dezembro de 2011. O caso dos prisioneiros portugueses em Goa também será tema abordado na conferência. O depoimento do general Carlos Azeredo sugere-me, pergunta, professor Pedro Aires Oliveira, é fácil pôr antigos prisioneiros de guerra a falarem dessa experiência, aqueles que ainda são vivos, obviamente?
Bem, eu confesso que nunca fiz esse exercício, mas agora teremos uma oportunidade para dialogar diretamente com um desses antigos prisioneiros, na medida em que vamos ter a participação do Coronel Casimiro Pinto, que foi inclusivamente o fundador da Associação Nacional dos Prisioneiros de Guerra e foi alguém que esteve também nesta experiência de cativeiro na Índia depois da queda, da libertação de Goa, como queiramos, em dezembro de 1961. E, portanto, ele inclusivamente comandou uma ação, creio que de resistência no Forte da Aguada, em Goa, e, portanto, vai-nos dar esse seu testemunho e vamos também ter a oportunidade de assistir a um filme. A queda da Índia Portuguesa, não é? Vitória ou Morte. Exatamente, que é de um realizador chamado Pedro Madeira, que curiosamente é neto de um oficial que foi chefe de Estado-Maior do General Vassal e Silva e tem também um pouco essa experiência familiar da dureza que foi dispensada a alguns dos oficiais portugueses estacionados em Goa nesta circunstância. Vassal e Silva, que ao tempo era o responsável pela administração dos territórios portugueses em Goa, era uma espécie de vice-rei dos tempos modernos. Governador e comandante militar, exatamente. Muito bem. Falemos então da carência, há pouco sublinhada, do tratamento histórico deste assunto. Porquê é que isso acontece? Bem, de alguma maneira também porque talvez para a instituição militar este caso dos prisioneiros de guerra por vezes pode configurar situações, digamos assim, delicadas, de melindre, que depois se transformam um pouco em tabu. Há por vezes a suspeição de que o desempenho militar das tropas não terá sido o mais desejável. Ou, em alguns casos, o juiz é mesmo mais severo, como aconteceu no caso de Goa, em dezembro de 1961, em que, de facto, Salazar esperava um tipo de, digamos assim, de resistência, de réplica por parte da sua guarnição, e isso não aconteceu, e, portanto, isso fez ruir um pouco a estratégia política que Salazar tinha montado para, de alguma maneira, salvar a face naquela situação muito complicada de confronto com a União Indiana. E, portanto, não era de todo conveniente essa estratégia que depois exatamente, aquelas pessoas, como o general Carlos Azeredo referiu, foram completamente isoladas no regresso a Portugal e algumas delas sofreram retaliações muito duras, a nível que implicou a demissão das Forças Armadas, penas de reforma compulsiva também, e, portanto, foi um opróbrio que caiu sobre essas pessoas, não é? Obrigado, professor Pedro Aires Oliveira, por ter vindo à tarde da TSF pontuar. Teve que ser um bocadinho saltitante esta nossa conversa, porque o programa é extenso desta conferência. Em todo caso, fica a notícia dela, Prisioneiros de Guerra Portugueses no século XX, organizada pelo Instituto de História Contemporânea, decorre entre segunda e quarta-feira da próxima semana, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.